A letra Man, na verdade, ela tem o número 40 embutido nela. E o elemento, se o primeiro era Aleph, o elemento é ar, a segunda letra aqui, o elemento, é água, né? Então, a gente estava falando desse trígono que está no céu nesse momento, e fala exatamente desse elemento água aí, tá? O elemento água aí, na gematria, tem um número 40 embutido nele. Esse número 40 ele traz várias coisas aí colocadas dentro dele. Se você parar para ver até nos relatos bíblicos, né, nessa parte filosófica bíblica aí, você vê 40 dias de dilúvio, né? 40 dias de Moisés, né? No Monte Sinai, você vê toda a relação de 40 anos, né? Que eles passaram até chegar a, a Israel, né? E até a própria vida de Moisés é dividida em três ciclos: 40 como leigo, 40 estudante e 40 como professor, tá? Tem os 40 dias que Jesus também passou no deserto sendo tentado. Então, percebe que esse 40 tem muito a ver com a nossa alma, tem muito a ver com as emoções que a gente guarda. Lembrando até que a gente nasce envolto em água. Então, toda vez que fala de água, a gente lembra diretamente dos nossos rins. Ou seja, limpar as emoções. Tem uma parte no ensinamento isso que fala de cingir os rins. Ou seja, o que que é cingir? Botar um cinto apertado nos rins. Para quê? Para rim não é igual uma esponja para sugar essa esponja, para apertar essa esponja, para soltar a água ou as emoções que estão guardadas, né? E como a gente tem dois rins, separar o que é de um lado, o que é do outro. O que que vai fazer? Vai embora no xixi, na urina, e o que que vai nutrir todo o corpo? Na medicina tradicional chinesa é colocado o rim como um men, ou seja, ele é colocado como sede da alma. Tanto é que a gente vê isso com pessoas que estão hospitalizadas, né? Ou seja, enquanto o rim está funcionando, ela tem uma possibilidade de vida, no caso grave, é de 30%, 40%. Se o rim começa a parar isso daí, o médico já começa a olhar e falar, ó, pode reduzir isso para 3%, né? Porque o rim, então, tem essa questão dessa energia limitada, né? Ou seja, a gente tem bem com certa energia. E quando a gente sofre muito estresse, né, e o sintoma do rim, a parte emocional, é o medo, né? Os medos que a gente guarda de perdas, de tudo que vai acabar pegando no nosso rim. Ou seja, o rim socorre todo o corpo com essa energia dele, com essa energia de vida que está relacionada à água. E com a possibilidade dessa encarnação, da gente estar limpando essas coisas que a gente trazia no nosso espírito, que a gente trazia de uma encarnação para outra. Mas, claro que isso daí mexe com aquilo que está guardado, mexe com o nosso íntimo. E quando mexe com o nosso íntimo, acaba despertando essa parte também animal, né? Que fala de proteção. Então, onde a gente reage de uma forma animal instintivamente. Então, a gente quer se proteger, quer proteger os entes queridos, quer proteger as coisas que a gente possui, entendeu? Mas lembrando que na nossa alma a gente não vai levar nada disso, né? E que, na verdade, o elemento água, ele fala exatamente de fluidez, ou seja, conseguir fluir. E a própria água, ela é limpa como? Aquece a água que está na temperatura ambiente, ela sobe, né? Então, todos os elementos que estavam nessa água, elas
ela vira vapor com calor, entra em contato com o ar, se condensa lá em cima e volta a cair na forma de chuva como uma água limpa. Claro que o elemento ar, como é ligado a ideias, ao espírito, essa água vai passar por esses espíritos, ou seja, da mesma forma que uma água pode ser fluidificada no centro para trazer uma cura, ela pode também ser contaminada, ser maculada pelas ideias, ou seja, onde nosso pensamento, as nossas ideias maculam a nossa alma, trazem uma coisa densa para as emoções. Então, sempre nesse motivo, quando chega a esse ponto, existe um esfriamento da água, ou seja, o congelamento dela. Esse congelamento das emoções para que a gente consiga enxergar isso de forma pesada, né? O interessante é que isso também acontece no nosso corpo através dos canais ou corredores de energia ou meridianos, como é conhecido mais aqui. Ou seja, o rim direito é colocado como uma fornalha que aquece a água e o vapor alimenta o pulmão e o cérebro. E a água congelada alimenta o baixo ventre, os órgãos sexuais e as pernas. Ou seja, essa energia mais fria. Então, estar de posse dessas emoções em momentos frios faz com que a gente chega, coloque, esquente isso, coloque uma nova ação, vou fazer diferente, vou mudar isso, e coloca isso nas suas orações, nas suas práticas, como um vapor com novas ideias, com a ação do novo espírito, para purificar essas emoções que ficaram guardadas no ventre. E isso, claro, a gente pode usar coisas que facilitam, chás, ou uma série como carqueja, cavalinha e outras ervas também, que ajudam na parte dos rins. A salsinha, por exemplo, é um ótimo depurador renal também, tá? Vamos estudar um pouquinho a composição dessa letra MEN aí. Deixa eu ver se aparece a setinha aqui, que ela sumiu a barra dele. Ah, apareceu. A letra MEN aqui. Percebe que a letra MEN é composta de outras letras também, no formato dela, tá? Esse formato dela aqui, ó, ela é composta pela letra Vav, tá? Que é a sexta letra que vale ao elemento terra também, tá? E aqui a letra Kaf, que é o número 20, equivalente também ao Sol, né? Ao planeta Sol, os atributos do Sol. E 20 mais 6 é a soma do nome de Deus, ou seja, Yahweh, né? Que é essa somatória que está aqui, 10 do Yud, 5 do Re, mais 6 do Vav, mais um 5 do outro Re, somando 26. Então, a vida está relacionada diretamente a Deus. Aquilo que nos traz luz, aquilo que nos traz ah, esse desejo pela vida, esse desejo de estar se melhorando, de estar limpando essas emoções para ter um contato nas águas de cima, né? Lembrando que no Aleph a gente estudou que o Vav é aquela linha diagonal que separa a água de cima da água de baixo, ou seja, a terra separando a água que está, a alma que está próxima de Deus, o Neshama, e a água como alma que está mais voltada aqui à terra, tá? Que é o Nefesh. Dentro dessa alma animal, que você coloca uma alma animal, tem essa faísca divina, né? Como se fosse esse Uda, esse pontinho, né? Trazendo essa faísca dessa alma celestial para dar um alento e dar um caminho melhorado, tá? Vamos ver aqui a próxima. Coisas interessantes relativas à letra. A segunda letra, que é a letra da água, a letra Men aí. Como a gente já viu, o Aleph, que é a primeira letra, com a letra Emen, Am, que quer dizer mãe, né? Lembrando dos 41 semanas da gestação. Por outro lado, a gente pode até ver isso daí com um signo ligado a Escorpião, que é a morte e transformação, que também vai no ano.
ou met, aqui embaixo. Lembrando que o man aqui está no meio, tá vendo da tabela aqui? O man está aqui no meio, tá? Enquanto que essa outra letra, tá, é a última letra do alfabeto, tá? Que é essa aqui, 400. Já que as outras letras aqui são repetições ou anecodotes de outras letras anteriores que a gente vai ver lá para frente, tá? Que é colocado como sufixo. E o Tava aí, ele fala da Lua. O planeta que o Tava rege é a Lua. Então, se a gente parar para avaliar, tem uma coisa muito interessante aí, que o meta, a morte, essa perninha aqui que tem no Tava aqui, ó. Percebe que esse pontinho, esse pezinho que tem aqui para fora, ele aponta para além da vida, já que o hebraico é escrito de uma forma contrária daqui, né? A gente lê da esquerda para a direita. E o hebraico é lido ao contrário, da direita para a esquerda. Então, aqui no final é o final da palavra, né? E o tava aponta para além da vida, né? Ou seja, que além dessa vida, além desse plano, existe mais vida. Existem coisas além disso daí. E a Lua também remete para nós o plano astral, né? Esse Tava, então, fala de uma revelação. A coisa, com relação à Lua, está relacionada ao anjo Gabriel. Lembrando que o anjo Gabriel veio anunciar o Corão para o profeta Maomé, veio anunciar a vinda do menino Jesus para a Virgem Maria. Então, o humano, ele traz a relação da vida como um contínuo. É uma letra mãe, né? Outra curiosidade, a palavra emet, que é a verdade, a primeira letra é o Aleph, que é a primeira letra. O man, que está no meio aqui, né, do alfabeto, e o Tav, que é o último. Então, isso remete a uma questão assim: a verdade tem que ter começo, meio e fim. E a verdade se autossustenta, ou seja, agora a sheker, que é mentira, posso colocar depois para vocês, que coloca com letras assim, ó. O Shin, que está aqui, ó. Vamos colocar o Shin aqui para vocês, que está aqui do ladinho, tá vendo? Ó? Aqui ele aparece, né, com uma basezinha, mas ele é escrito também como se fosse uma curva, então ele não se autossustenta. O Resh, que está aqui, ó, 200 aqui do lado, tá vendo? Ele não fica em pé. Se você botar uma letra dessa em pé, ele vai cair, né? Então ele sempre remete a essa questão que a mentira não se autossustenta. Ela não tem base, ela não tem fundamento. Já a verdade, não. A verdade tem começo, tem meio e tem fim. Claro que para conhecer a verdade, a gente tem que conhecer o todo. A gente conhece uma parte. Então, na nossa parte que nos cabe, a gente pode falar a respeito de alguma coisa que a gente viveu. Mas aquilo que a gente viveu é só a capacidade que a gente teve de gravar as coisas dentro de nós. E isso tem a ver até com a propriedade da água, né? Que é o espelhamento. O primeiro espelho que a gente teve na humanidade foi um rio de água límpida onde a gente via o reflexo da nossa face. Nesse caso aí, ligado a Gabriel, também ligado à Lua, está ligado à prata. E a prata, os espelhos que a gente tem no banheiro, tem nitrato de prata. Ou seja, ele ajuda na reflexão, a ver como nós estamos, né? Ou seja, trazer um reflexo da nossa vida para que, através daquele reflexo, eu fale, poxa, eu posso melhorar, eu estou assim, estou assim. Então, eu posso melhorar, eu posso me modificar, tá? Ou seja, purificar essa água, purificar essa vida, trazer um novo alento, trazer uma nova força. Aqui fala de uma coisa, de um versículo, que águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Aqui a gente vê
a própria palavra men. Men também quer dizer primavera, né? Ou seja, trazer uma nova primavera, trazer uma nova vida. Lembrando aquela questão do inverno, ou seja, o inverno fica água congelada. E a primavera, onde a água vai se derretendo e floresce nova vida. Então, fica aquele momento que a gente faz uma ação, fica em silêncio, né? E ouve uma resposta. E aí a gente vai meditar novamente, tem essa parada, para novamente tomar uma nova primavera, uma nova pergunta, né? O lado negativo da palavra man aí, mevuar, que na verdade quer dizer confusão, como a gente estava vendo até com aquele Netuno retrógrado, que Netuno representa as águas profundas, né? Ou seja, as águas que estão guardadas como um grande cemitério, ou seja, as coisas que ficaram guardadas no fundo dos nossos rins, no fundo da nossa alma, que pode ser até de outras vidas, elas vêm à tona como uma necessidade de purificação. E claro que toda vez que isso vem à tona, nos traz grande confusão, né? O... Outra coisa interessante também é a própria relação do ventre, né? Ou seja, maroto, ele falando, com a outra palavra que não está aí, mas fala de uma nascente de água. Então, tem várias palavras que ligam a água com o ventre. Oi? Finalizando essa parte aqui, a própria palavra amém, né? Que é composta, na verdade, por três letras, tá? O amém é composto por Aleph, Men e Nun sufixo, né? Aqui é Adonai Melech Niman, ou Elohim Melech Niman, Senhor, Rei fiel, tá? Então, toda vez que, na verdade, a gente está fazendo um amém, a gente está afirmando isso, né? Por isso que uma das traduções assim seja, né? Tá para aqui. Mas a síntese da palavra são essa composição dessas três palavras aí, essa frase, né? Tudo bem com vocês? Descarreguei o caminhãozinho, mas deu para entender? Liguem os microfones agora. Depois eu reviso, Paulo. Eu vi que tem algumas coisinhas para serem consertadas ali e eu coloco até outras informações. Caso for grave outro vídeo, já deixo registrado aí. Que signo que você é, Silvio? Oi? Que signo que você é? Leão. Leão, tá. É, no caso de Leão, não tem grandes coisas acontecendo aí com o signo de Leão, né? No eixo de Aquário, Leão, nem tanto. Agora, para quem está no movimento onde a gente tem Libra, Áries, ali o bicho está pegando. Eu sou Libra, né? Como é que está sentindo? Tô de cama, né, Paulo? Eu já tô achando vantagem ficar de cama. Por um lado, se você não, que não dava tempo para rever suas coisas, agora, querendo você ou não, te colocaram de cama, né? E é exatamente isso que eles fazem com a gente. Falar, você não tem tempo? Peraí que eu vou dar um tempo. Vou arrumar um Eu não tempo para você. fui comer lá embaixo, não consegui. Tive que subir para deitar de novo, acredito. Ah, por um lado, tem o maridão, agora você pode ter jantar na cama, que chique. Pois então, eu sempre quis sirvo, tô sendo servida, tá difícil, hein? Mas cuida, zela essas coisas, volto a dizer, por um lado, claro que ninguém quer ter dor, ninguém quer sentir isso, né? A gente sempre busca fazer uma mudança com o mínimo de dor ou sem dor. Mas aquela coisa que fala assim, refurra, né? Refurra divina, ou a cura divina vem sem dor, mas a cura do homem vem com dor. Então. É o fogo, né? É,
é onde a gente teima, onde a gente briga, e muitas vezes não julgo até isso, até porque tem coisas que a gente não notava que eram tão ruins. A gente só nota quando elas vêm à tona. Aí a gente fala, cara, se eu soubesse que era tão ruim, tinha cuidado disso antes, né? Bem, bem- De qualquer forma, fica esse serve de alento, não é um movimento para um castigo, muitas vezes as pessoas costumam colocar, mas sim para uma cura. limpeza. É uma É, cura. não, falei antes, de ontem eu chorei um monte pelo motivo e é isso mesmo. É, tem que limpar. Já desagou um pouquinho, né? Já jogou uns litros de mel pelos olhos. É, bem isso. Tá bom, gente. Na próxima terça-feira a gente se encontra. Até lá, essas coisinhas que precisam ser mudadas eu já coloco para vocês. E tem algumas coisinhas também que eu fiz aqui, e depois e já falo que é um complemento dessa letra Aleph aí. Ai, que lindo, É, Paulo! eu vou colocar isso em. É um pantáculo, na verdade, que a gente usa para trazer esse novo alento, esse novo sopro aí. E também tem 13 bendições, né, de misericórdia que estão ligados à água também, que depois eu coloco para vocês aí, que são 13 nomes, 13 Hashems que a gente pode estar usando também nessa coisa aí, nas nossas orações aí. Tá bom? Legal. Que Gente, lindo, Paulo. vocês vão ter em posse isso daí daqui a pouquinho. Tá bom? Nossa. Beijo, viu? Obrigada, viu? Muito bom, Paulo. Obrigada. De todos aí, que fiquem com Deus. Boa Você noite. também. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.